Olá, amigos traders e investidores. Meu nome é Daniel e sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o setup RSI2 ou IFR2 no Brasil, mas eu vou mostrar o setup original, o setup desenvolvido pelo trader Larry Connors, e vamos aplicar este setup em cima das ações americanas, em cima de estoques. Como será que ele se comporta lá nos Estados Unidos? Será que vale a pena operar esse setup em ações americanas? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, ok? Bom, no gráfico aqui nós podemos ver o que nós precisamos, o que é necessário para a gente operar essa estratégia. Nós precisamos de duas médias móveis e precisamos também do indicador RSI, que é o índice de força relativa, IFR em português, ok? Bom, é o seguinte, primeiro nós temos um filtro, que é um filtro para ser usado na entrada, que vai determinar se o ativo está numa tendência de alta. Ele recomenda usar a média móvel de 200 períodos, que é essa linha aqui embaixo. Ó. Nós só vamos fazer operações com os preços trabalhando acima desta média móvel. Se os preços vierem para baixo dela, nós não vamos fazer operações no papel, ok? Lembrando que aqui nós estamos operando o gráfico diário. Nós só vamos fazer operações quando o papel estiver acima da média móvel de 200, o que caracterizaria uma tendência de alta. Este é o primeiro filtro. A segunda condição, o ponto de entrada, é quando o RSI, que é esse indicador que está no topo da tela aqui, ó, quando ele cair abaixo de 10. Tem essa linha vermelha aqui que está marcando 10. Aqui ele caiu abaixo de 10. Então, quando o candle fechar o dia aqui, fechar o pregão, e tiver fechado com o preço abaixo, com o preço não, perdão, com o RSI abaixo de 10, fechamento do pregão, fechamento do candle com o RSI abaixo de 10, nós vamos comprar o papel, tá? Então nós fizemos a compra aqui no fechamento, RSI abaixo de 10 e o preço acima da média móvel de 200 períodos. Essa é a entrada. E como que é a saída? A saída é quando o preço fechar acima dessa outra média móvel mais curta aqui, mais rápida. Essa média móvel é a média móvel de 5 períodos. Lembrando que ambas as médias móveis usadas aqui são médias móveis simples, tá? Aritméticas. Somente quando o preço fechar acima dessa linha azul aqui de cima, dessa linha que é a média móvel de 5, que nós vamos sair da operação. Neste caso, tivemos a entrada aqui e saímos 2 dias depois. Foi um trade que deu, podemos colocar aqui, ó, 2,62% de lucro. Aí então a gente vai aguardar novamente, a gente fica de olho aqui, ó, no RSI, aguardar novamente o dia que vai fechar abaixo. Nesse dia aqui fechou abaixo, ó. Fechou abaixo, o preço ainda está acima da média móvel de 200. Então, deu outra entrada no papel. Entramos aqui, compramos no fechamento do candle. Mesmo sendo esse candle feio aqui, né, que é um candle que indica venda, né, força vendedora, a gente não importa com isso não. A gente vai seguir o setup. A gente compra no fechamento. E aí vai aguardar o dia que fechar acima da média móvel de 5. Fechou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 dias depois. Aqui nós tivemos 3,2% de gain. Qual que é a ideia do papel? A ideia é você pegar recuos durante uma tendência de alta. Então ele considera que o preço trabalhando acima da média móvel de 200, o preço está numa tendência de alta. Então a gente vai esperar um recuo e um recuo forte, tá? A ponto de fazer o RSI baixar para menos de 10. E quando isso acontecer, é um sinal que ele já recuou bastante, então é um momento bom para comprar. E a gente vai pegar a recuperação desse papel. Tá? A filosofia por trás dessa estratégia é essa. Que nós tivemos outra entrada. Tivemos alguns dias de queda aqui. Nosso filtro de média móvel continua permitindo operações. Fechou abaixo, entramos no fechamento. E 1, 2, 3, 4 dias depois, tivemos esse candle que fechou acima da média de 5. Então, nós tivemos aqui mais um outro gain, 0,94% de gain. Essa é uma estratégia de volatilidade, tá? Nós queremos operar nos extremos do papel. Pode ver que, na maioria dos dias, o preço não fica abaixo do RSI de 10. Raramente, tá vendo? Menos de 10% dos dias ele chega a tocar lá. Então, isso aqui é um extremo de mercado. E aí a gente espera que ele volte para a média dele, para a posição normal dele, que é em torno dessa linha azul aqui, que é a média móvel de 5. Tá? Isso aqui é uma estratégia de volatilidade. Estratégias de volatilidade costumam ter alta taxa de acerto.
tá? O problema delas, elas têm uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é a alta taxa de acerto. O problema é que quando o stop costuma ser grande. Os stops são maiores do que os gains, mas os gains são muito mais numerosos. Aqui nós tivemos outra entrada, ó. O RSI abaixo de 10, entramos aqui, 1, 2, 3, 4 dias depois tivemos a saída com 1,32% de gain. Tá? Vamos ver se teve mais alguma entrada aqui nos próximos dias. Aqui, ó, uma outra entrada aqui também. Ó. No fecho, chegou a vir cá embaixo, mas depois ele voltou, recuperou alguma coisa. Nós entramos aqui no fechamento. Foi o primeiro fechamento aqui abaixo de 10. E só saímos aqui quando ele fecha acima da média móvel de 5, dando 0,28% de lucro nessa operação. Essas operações são apenas exemplos de como que a gente opera o setup, tá? Mas para valer a estratégia, nós precisamos ver um grande número de operações. Então, neste papel aqui, esse papel que eu estou operando é a Microsoft. Microsoft, como que foi operar os últimos 5 anos neste papel? Nós podemos ver aqui, ó. Microsoft é um excelente papel para se operar essa estratégia. Nós tivemos um período excelente para se operar essa estratégia. A gente pode notar que durante muito tempo o gráfico aqui de capital, né, a curva de capital, ele ficou parado. Por isso que é importante operar vários papéis, porque enquanto não dá entrada nesse papel, a gente está entrando em outro papel, tá? Então, a gente pode ver também, só lembrando que essa curva de capital aqui é não reinvestindo os lucros, ok? É sem reinvestir os lucros. São 100 mil dólares aplicado em todas as operações sem reinvestimento de lucros. Nós já vimos que este papel se comporta muito bem com essa estratégia, com esse setup, né? Agora vamos ver como que esse setup se comporta se nós operássemos todas as ações que compõem o SP500, são 500 papéis. Bom, e aqui nós temos o resultado do backtest. Podemos ver que tivemos aqui um período de prejuízo aqui em 2016, né? Tivemos aqui uma boa tendência de alta aqui em 2017. Podemos ver que de lá para cá, se tivéssemos operado todos os 500 papéis, nós não teríamos tido lucro, tá? Aqui nós podemos ver a importância de se selecionar bem os papéis. Podemos ver aqui como que a crise aqui de 2020 impactou bastante, né, a performance dessa estratégia, como que a recuperação foi muito boa, recuperando bem mais do que foi perdido aqui na crise, tá? Então, isso aqui mostra pra gente como que é importante selecionar bem os papéis para operar uma estratégia. Então, para isso, nós temos que analisar quais foram os melhores papéis para operar aquela estratégia. Então, aqui estão todos os papéis, os 500 papéis, ok? O resultado de cada um deles, com algumas métricas aqui de cada um. Nós podemos copiar todos estes dados. Eu vou colar aqui nessa planilha e vou organizar aqui, ó. Vou pegar só os lucros. Ok. Bom, o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui no Excel? Eu peguei esses dados dessa tabela, colei, tá? E montei o gráfico em cima da coluna de lucratividade de cada papel. Para que isso? Para comparar, cada linha aqui representa a lucratividade de um papel, que eu posso comparar todos eles juntos, 500 papéis. Podemos ver que 3/5 dos papéis aqui, ó, deram lucro. Mas teve 2/5 dos papéis aqui, ó, que deram prejuízo, e alguns deram prejuízo muito grande. Então, por melhor que seja a estratégia, a gente tem que selecionar bem os papéis para a gente não operar isso aqui, ó. Porque esses papéis, eles não servem para operar essa estratégia. A gente tem que operar esses aqui, ó. Esses melhores, que aí o resultado é completamente diferente, tá? A gente pode ver aqui que a maioria dos papéis dão lucro, mas não são tantos assim. O ideal é quando 70%, 80% dos papéis dão lucro com aquela estratégia, tá? Não que não vale a pena operar isso aqui, isso aqui é muito pessoal, tá? Muita gente pergunta qual que é a melhor estratégia, qual que você indica. Não tem isso, cada estratégia tem seus prós e contras, isso depende muito de cada trader e da pessoa se identificar com os pontos positivos e não ligar muito para os pontos negativos daquela estratégia em particular, ok? Se nós, por exemplo, operássemos somente esses papéis, qual seria o resultado? Vamos ver a curva de capital de alguns deles. É TSY. Bom, aqui nós temos o gráfico, né, com as operações, mas eu quero ver a curva. Olha só, é uma curva bem bonita, tá? Sempre lembrando que essa curva aqui é sem reinvestir os lucros, ok?
100 mil aqui, deu 76 mil de lucro, quase, deu 76%, um único papel, mas nós vamos operar vários papéis, né? Vou colocar aqui, como que ele se comportou. Olha só, outra curva bastante bonita, tá? Ficou sem operações aqui no último ano, mas durante um bom tempo deu bastante lucro. Vamos ver um outro papel aqui, NOW. Olha só, esses papéis a gente pode perceber como que é estável esse crescimento, tá vendo? Quando a gente escolhe um papel bom, quando a gente consegue combinar bem uma estratégia com um papel, a gente tem uma curva igual essa daqui, ó. Tá vendo? É uma curva estável, sem um drawdown grande. Vamos ver só mais alguns. Ó, esse aqui nós tivemos um bom lucro aqui, depois parou de ter entrada. Adobe aqui para encerrar. Ó, também uma curva bem bonita, tá? Então por isso que é importante, se a gente seleciona somente esses papéis, somente bons papéis como estes, né? Seleciona aí os 20, os 30 ou os 10, né? Isso vai ter me dedicado à estratégia. A gente consegue ter um resultado muito bom operando aquele setup. É por isso que eu sempre bato nessa tecla, tá? Você tem que selecionar os melhores papéis para operar aquela estratégia. Bom, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso e até mais.